Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí, né? Hoje eu quero ensinar para vocês um ponto muito importante nas escrituras que talvez não é muito ensinado entre o povo, mas é muito importante vocês entenderem sobre o que eu vou falar hoje aqui, que seria a festa das primícias. O que seria a festa das primícias? Lá no Antigo Testamento, Deus ordenou para o povo de Israel, através de Moisés, né? Moisés era ali um intermediário entre o povo de Israel, né? E o povo. E Deus ordenou que eles, quando entrassem na terra ao terceiro dia, na terra de Canaã, que eles cumprissem as festas das primícias, que é também chamada de festa das semanas. E mais para frente eu vou explicar para vocês no desenrolar aonde que isso vai parar lá no tempo do fim, o que que a igreja tem a ver com este evento lá da lei, porque infelizmente não é ensinado nos templos, né, ou em outras denominações sobre a lei e essas ordenanças. Mas o importante dizer aqui é que Deus fala para Israel que isso seria para o povo como estatuto perpétuo, né? Então, hoje, essas coisas estão dispersas, né? Lá em Jerusalém, os judeus estão sem templo, né? Mas a gente sabe que na nova aliança o templo somos nós. Então, aí há uma discordância e por isso que todas essas coisas vão ser restauradas no tempo do fim. Lembrando que as primícias, elas também são chamadas de festas das semanas. Por quê? Seria uma festa, quando o povo entrasse, e Deus ordenou que fosse, uma festa de 7 dias, a gente sabe que uma semana tem 7 dias, e o fim dela se daria de 7 vezes 7, que dava 49 dias, e no dia 50 era o Pentecostes, como aconteceu essa festa lá em Atos 2. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje é as semanas de anos, que seria no dia 50 o jubileu. E é o que a gente vai ler hoje aqui em Levítico 25. Se vocês puderem acompanhar aí, em Levítico 25, vai estar o subtítulo aqui, o ano do jubileu. É muito importante vocês entenderem sobre o ano do jubileu, porque quando dava 49 anos, vocês vão ver aqui que tinha que passar trombeta vibrante em toda a terra, porque no ano 50º, o ano aceitável, que era o jubileu, que é o ano 50, ele faz alusão ao milênio. Então teria que os escravos ser libertos, entendeu? E essas coisas a gente sabe que no Antigo Testamento eram sombras de realidades, de coisas futuras que iam vir, não é mesmo? A gente sabe que a nova aliança é a realidade dessas coisas. Vamos ler lá em Levítico 25, a partir do verso 8, vai estar dizendo assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então dá 49 anos, né, irmãos? De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, ao 10 do mês, farás passar trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar trombeta por toda a vossa terra. Interessante a gente entender aqui, porque a Bíblia ela destaca muito as duas testemunhas. Vocês já viram lá em Malaquias, quando ele vai encerrar o livro dele, né, que Deus ali vai derramar o espírito de Moisés e o espírito de Elias nas suas duas testemunhas? E vocês vão ver que no Antigo Testamento Deus trabalha no seu povo através da casa de Israel e da casa de Judá. Então, vocês já ouviram aí, né, para quem estuda ou para quem, né, tem compromisso com as coisas de Deus, quantas vezes vocês já ouviram falar que os testemunhos são duas pessoas literais? E que lá na última semana de Daniel, essas duas testemunhas vão vestir roupas de pano de saco e vai ter que pregar lá em Jerusalém, mas elas vão ser mortas, né? E acho que vai ser só duas testemunhas, que vai vir do além, não sei, com barba, igual a gente já viu nesses filmes aí,
deixados para trás, né? E infelizmente até tem denominações que ensinam assim também, mas a gente vai ver que Deus ele trabalha com pessoas, com testemunhas, como diz lá em Isaías, né? E olha a importância disso aqui. O ano 49, casando ali com o sexto milênio, né? Porque no sétimo milênio tem que ter descanso. Então Deus ele está dando riquezas de informações para nós aqui, irmãos. Vamos continuar a leitura? Santificareis o ano quinquagésimo, tá fazendo alusão ao milênio, e proclamareis liberdade na terra. A todos os seus moradores, o ano jubileu vos será, e tornareis cada um as suas possessões e cada um a sua família. No ano quinquagésimo vos será o jubileu, não semeareis nem cegareis o que nela nasce, nem de si mesmo, nem nela colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é o jubileu santo e será para vós outros o produto do campo não comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, como eu tenho ensinado aqui, o que acontece? Paulo, ele era um servo de Deus, né? Ele também era um profeta muito iluminado na palavra de Deus. E Paulo, ele tinha muitos profetas e essas coisas da lei em mente. E o que ele vai ensinar isso para a igreja? Vocês podem ver que esse assunto de trombetas, lá em 1 Coríntios 14, Paulo vai estar ensinando assim: se o toque da trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele anunciou a trombeta. Então você já vê que ali já está na nova aliança, e não é. Paulo ele não está excluindo coisas do Antigo Testamento, como muitos pastores hoje fazem, como muitos ensinadores hoje fazem isso com a palavra de Deus. Entendeu? Então Paulo ele está totalmente com as festas em mente. Para você que não sabe, a festa Deus ordenou para o seu povo, iniciando com a Páscoa. Porque ali eles foram aceitos, né? E depois teve, dentro dessa festa da Páscoa, dentro dela mesmo tinha a festa dos asmos, né? E a gente sabe que o asmos, ele é a purificação. E quando o povo ficou perambulando ali, foi liberto, né, do jugo pesado, ao terceiro dia eles entraram na terra, fazendo alusão, terceiro dia faz alusão ao dia que Cristo ressuscitou. Então até nisso foi Deus pensou em tudo, certinho. São cálculos espirituais, matemáticas espirituais. Então o que acontece? O terceiro ciclo seria a primícias. Vocês também vão entender como festa das semanas, porque tinha o 7 vezes 7. Por isso, festa das primícias, festa das semanas. Logo após, como eu ensinei para vocês, tinha o jubileu ou tinha também o Pentecostes. Então a gente entende que tem esses ciclos, né? Que era o quarto ciclo Pentecostes ou jubileu. O jubileu é o ano aceitável, é o ano do milênio, é o ano que vai ter a primeira ressurreição para profetas, para os apóstolos, para todos os cristãos de todas as gerações, para ter ali o galardão. E ali nos profetas a gente vai ter que buscar esses assuntos, porque no milênio diz que morrer jovem será morrer aos 100 anos. O conhecimento de Deus vai preencher toda a terra como as águas preenchem o mar, né? A gente vai ver este assunto nos profetas, que o milênio ele vai ser como uma árvore, né, que brota ali de conhecimento, e as nações, nós vamos ser cura para as nações, porque nações vão restar. Então a gente vai ver que esses assuntos eles estão muito amarrados. As festas, as duas casas de Israel separadas e que Deus vai chamar no futuro. Oséias fala muito isso. Ezequiel fala no 37, Jeremias no 31 vai falar. E Paulo menciona muito isso, Tiago fala muito disso. E esses assuntos estão muito amarrados. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, eu peço que vocês compartilhem os nossos estudos aqui, para que isso possa alcançar mais pessoas, porque as pessoas estão muito atrasadas nessas coisas. A gente tem que parar com esse oba-oba, né?
dessas igrejas caídas que estão no nosso tempo, porque às vezes a gente vai analisar algumas coisas nas redes sociais, a gente fica triste. A gente vai ver aí, a gente vê crianças pequenas, né? Uma vez eu tava vendo aí, nada contra o rapazinho aí, João Vitor Ota, um jovenzinho pequenininho, sobe em cima do púlpito, começa a gritar, rodopiar, e Deus mandou falar, e o povo, sabe, vai engolindo tudo seco, tudo cru, sabe? E as pessoas gostam dessas coisas. Não tem nada contra o rapaz, mas a Bíblia, ela é muito profunda e ela tem que ser muito estudada para vir uma criança pequenininha e querer ensinar essas coisas, ter autoridade para essas coisas. A gente sempre vai ver na palavra de Deus que o ensino, ele sempre foi para pessoas mais instruídas, mais velhas, entendeu? A gente vai vendo aí, tem uma pastora aí, né, pastora, Camila Barros, prega gritando e vai falando e vai, né, motivando o povo, cativando. E esses assuntos da palavra de Deus vai ficando, vai perdendo a essência, o que os apóstolos, o que os profetas falam, vai perdendo a essência, né? Então, é isso que a gente fica triste aqui no canal e a gente queria propagar e ensinar para vocês. Primeiramente, né, isso aqui é para cristãos que gostam de estudar a palavra, né? Eu não estou falando aqui para aqueles que gostam de frequentar aos domingos, né, que vai ali... Porque você já viu como é que é cristão, né? A cristandade reunir aos domingos, entre o clube social deles, santidade. Sair para comer uma pizza ou jogar uma bola entre eles ali, a santidade. Não me misturo com o mundo. Reunir aos domingos, tudo aquele clube social, né? A famosa panelinha. Mas eu não me misturo com o mundo. Tô salvo. E a gente sabe pelas escrituras que não é assim. Você como cristão, a gente tem que ter anotações, pegar um caderno, anotar as coisas mais importantes, porque tem muito assunto. A gente ainda está na papinha no leite ainda. Então, pessoal, não me leve a mal ter criticado esse jovem aí que prega em congressos aí, e essa mulher que fica aí no púlpito aí berrando para um monte de homem e mulher escutar. Não é por maldade. É claro. Mas é por zelo às coisas do Senhor e por conhecer, né, as coisas do Senhor, a palavra, que a gente às vezes se indigna com isso. Esses dias eu estava conversando com o Ricles e ele estava me explicando, só em uma parábola de Jesus, ele ficou 1 hora meditando nela, 1 hora. Você acha que isso em um cronograma de igreja, né, que tem ali todo um perfil ali de 3 músicas, tanto de pregação e tal, depois sai, dá para entender essas coisas? Então, a igreja, as pessoas, né, em que Deus trabalha, precisa de conhecimento, precisa de estudo, e é isso que a gente tem tentado fazer aqui no nosso canal. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, lá em Daniel capítulo 9, no verso 24, a revelação mais importante da palavra de Deus é a revelação das 70 semanas. Aí você vai perguntar para um irmão ou para, né, alguém que estuda aí, o que é 70 semanas? Da onde que o anjo tirou isso para levar para Daniel? Como eu disse no início do vídeo, Daniel sabia o que era a festa das semanas. Ele sabia o que era a festa das primícias, porque esse era um ciclo que Deus ordenou através de lei. Lembrando que a festa das primícias, ela era uma festa que ela era para fazer a preparação do povo, entendeu? As tribos ali tinham que fazer todo um preparamento, porque sem a festa das primícias, as pessoas não recebiam o revestimento de poder. E sem a festa das primícias, as pessoas não recebiam a expiação, que era o ciclo, que era o 6º ciclo mais importante, que era a expiação. A expiação é o dia que Jesus vem, traduzindo. É o dia que Jesus vem e faz a expiação de uma vez por todas, né?
E sem a festa das primícias não tinha essa expiação e o povo também não entrava no descanso, que era o tabernáculo, né? Que era também chamado de festa das cabanas. Então essas coisas todas estão associadas. Lá em Daniel capítulo 9, no verso 24, vai dizer assim, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santidade, para dar fim aos pecados, para acabar com a transgressão, selar a visão, ungir o Santíssimo e o Santo dos Santos. São 7 pontos. E o que aconteceu? Jesus, ele cumpre a festa da Páscoa, nos liberta, nos asmos ele morre e vai ao Sheol, no mundo dos mortos, ressuscita ao terceiro dia, fazendo alusão à festa das primícias, e Paulo fala que ele ressuscitou como primícia dos que dormem, e depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra, anunciando as coisas do reino na terra, sobe aos céus e envia o Espírito, o Pentecostes. Ele morreu na semana 69. E aí? Cadê aqueles 7 pontos de Daniel 9, 24? Para selar todo aquele propósito ali, aquela visão de Deus. Não aconteceu ainda. Então, essa última semana, ela ficou para o futuro. Por isso que vem o Apocalipse. Para, como se diz, fazer um quebra-cabeça maior ainda. Entendeu? E o Apocalipse ele vai fazer alusão às cartas de Paulo. Por quê? Lá em 1 Coríntios 15, ele vai falar de uma trombeta, de um ressoar na última trombeta para ter ressurreição. Então, esses assuntos de primícias, o ano 49 virando para o jubileu 50, que tinha que passar trombeta vibrante em toda a terra, era uma coisa que tinha na lei, mas que vai acontecer no futuro, de forma literal, através das testemunhas de Jesus. E nós que vamos anunciar essas coisas. A gente sabe que Jerusalém vai ser o epicentro de tudo, de todas essas coisas no mundo. A gente sabe dessas coisas. Às vezes a gente fica passeando aqui pelo YouTube, a gente vê, por exemplo, o Israel com a Aline. Eu até gosto, assim, porque eu gosto de ver algumas coisas, né, que está acontecendo lá em Jerusalém. Mas Jesus, ele prediz que quando o anticristo, o chifre pequeno que subir, e estiver preparando, né, todo aquele império dele ali na última semana, como diz no capítulo 2 de Daniel, nos pés da estátua, ai das grávidas aquele dia. Aquele que estiver no campo não volta para buscar a sua capa. Então, Jerusalém ela vai ser assolada. Deus vai permitir que essas coisas aconteçam, que vai acontecer com eles. Para falar a verdade, a maioria está engolindo tudo seco, né? Porque fica aceitando esses rodopios, fica aceitando stand-up comedy, né? Pastor fazendo stand-up e aceitando essas coisas, e a palavra vai ficando. E a palavra de Deus é assunto sério, é coisa séria. Porque pessoas morreram defendendo essas coisas. Apóstolos morreram defendendo esses assuntos de Deus. Profetas morreram defendendo essas coisas. Então a gente não pode tratar isso como brincadeira. A gente, como cristão, tem que analisar essas coisas. Por isso que nosso desejo é de reunir pessoas em casa e ensinar essas coisas. E é isso que a gente quer passar para vocês. O ciclo das festas, junto com as duas casas de Israel, fazendo essa combinação perfeita e o plano de Deus, e convergindo em um só corpo, sendo Jesus Cristo nosso cabeça. A gente entendendo isso, vai abrir um leque para a gente compreender o Apocalipse e o tempo do fim. Tá bom? Então hoje eu queria ensinar para vocês, era isso. Era a festa das primícias, conectando com as 70 semanas, né? Porque a lei, ela faz associação às 70 semanas, a profecia mais importante da Bíblia. Está vendo que a lei, ela está fazendo alusão às 70 semanas e casando? E eu chamo a atenção aqui que a maioria dos ensinadores de hoje em dia descartam o Antigo Testamento. Não, isso é coisa de Antigo Testamento, agora é a graça. E a gente tem que fazer um vídeo ensinando sobre a graça também. O Ricks tem um estudo muito bom ali em Romanos 7, 8, 9, sobre a graça. Depois eu vou combinar com ele de a gente fazer, tá trazendo para vocês.
Mas a gente não pode descartar a lei e os profetas, porque foi da lei e dos profetas que os apóstolos testificaram, e Jesus também. E se a gente for ver lá no Apocalipse, 90% das alusões que é feita lá é Antigo Testamento. Roupa de sumo sacerdote, Arca da Aliança, comer um livrinho que na boca era doce, mas era amargo, né? Isso tem lá em Ezequiel. Coisas, a maioria do Antigo Testamento. Então, tá bom, não vou me alongar aqui. Só queria que vocês entendessem sobre a festa das primícias. Então, até o próximo estudo e ficam na paz. Shalom.